Na chamada sobre a catarata, a gente até colocou, né? Será que só pessoas idosas, só o envelhecimento provoca catarata? Então, eu gostaria de começar com essa pergunta, né? O que é a catarata? E ela está associada diretamente com o envelhecimento? Temos que nos conformar em enxergar menos? Uhum. Bom, primeiro nós não temos que nos conformar em enxergar menos. A ideia de enxergar não é uma coisa relacionada à idade. A ideia de enxergar, ou principalmente de não enxergar, é uma coisa relacionada a alguma eventual doença ou disfunção que a gente pode ter. Então, não é normal não enxergar tão bem ao longo da idade se o olho da gente for normal. Isso eu acho que é um conceito bastante pouco falado e pouco discutido, porque tem essa história de que eu enxergo mal mesmo porque eu já tenho 70 anos. Então, não, se você tiver 70 anos e tiver com todos os, a gente chama meios transparentes, que incluem a córnea, que é a primeira lente do olho, que funciona como se fosse um vidro de um relógio, o próprio cristalino, que é a segunda lente do olho, que é onde a catarata reside, e o resto das estruturas oculares transparentes, limpas, e a tua retina funcionando bem, o nervo óptico funcionando bem, quer dizer, sem nenhuma doença, porque se eles não tiverem doença, eles vão funcionar bem. Se eles tiverem doença, eles não vão funcionar tão bem. Você há de enxergar bem o resto da vida, não tem por que ter uma baixa de visão por motivo nenhum. Então, acho que essa é a primeira coisa bastante importante da gente falar. Não é porque você tem 70, 80, 90 anos que você deve enxergar mal, você deve enxergar bem. Por que você pode não enxergar tão bem? Por algumas doenças, uma das quais a catarata, que é a opacidade de uma lente, lente mesmo, igual lente de óculos, só que fica dentro do olho. A gente nasce com essa lente dentro do olho. E ela faz o papel de uma lente mesmo, que é mudar o foco das coisas. Então, essa lente faz com que o mundo, que é um mundo bastante distante, né, estrelas, a estrada, tudo isso, toda essa luz que vem dispersa ou reta, ela precisa ser concentrada. E ela precisa ser concentrada num pontinho de 2 milímetros, muito pequenininho, no fundo do olho da gente. E olha só, a gente precisa concentrar toda a luz que vem dispersa numa distância que é o tamanho do olho, são 2 centímetros. Então imagina o poder da lente dentro do olho para pegar toda a luz que vem dispersa e concentrar ela. É uma lente super poderosa. Se a lente de dentro do olho da gente, onde a gente tem catarata, tivesse fora do olho, ela teria 100 graus. Louco, né? Nossa, Pois nossa, é. que loucura. Eu não tinha ideia, nunca imaginei que fosse assim. É uma comparação, é uma explicação muito interessante. E essa lente é uma lente que, quando a gente nasce, ela, além de ser totalmente transparente, ela é muito molinha. Então a gente consegue modificar a forma dela com pequenos movimentos dos músculos que a gente tem dentro do olho. Então, pequenos movimentos mudam muito essa forma daí. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não vai conseguindo mais fazer essa modificação, porque a lente vai ficando mais endurecida. A gente já vai passar essa pergunta depois. A catarata é uma doença que pode acontecer em crianças ou é só da terceira idade? Legal. Daqui a pouco a Então, gente já responde, né? mas estávamos na lente. Então, essa Sim, lente sim. é super forte, fica dentro do olho, nasce transparente, super molinha, vai ficando um pouco mais dura. Conforme ela fica mais dura, a gente passa a precisar de óculos de perto. Todo mundo, depois dos 45 anos, precisa de óculos de perto. Por quê? Eu também. Tô nessa, tô nessa. Porque essa lente fica endurecida e ela não consegue mais fazer uma autofocalização das imagens. A gente passa a precisar de uma lente adicional, fora do olho, o óculos. Com Para o tempo, esclarecer quem está aqui e acha, Cris, você está sem lente? Não, eu estou com lente, porque senão eu não estaria enxergando aqui. Não estou com e eu óculos, estou com lente. E eu tô com uma outra estratégia que depois a gente vai falar que é muito legal também, que se chama monovisão. Mas já chegamos lá. Ah, legal. Então, essa lente começa a ficar dura, a gente precisa de óculos para perto. Passa mais o tempo, e aí a gente está falando de um envelhecimento natural da lente do olho da gente,
que vai ficando doente, tá? Não é o natural de que é assim mesmo. Não, não, não. A lente está ficando doente, a lente está começando a perder a função dela, ficar disfuncional, tá? Então, a lente vai ficando cada vez mais dura, aí ela fica amarelada, e aí depois ela fica opaca. Quando ela fica opaca, como se tivesse um líquido com leite dentro, o líquido fica Tá. opaco, a gente não consegue mais fazer a focalização da imagem naqueles 2 milímetros que eu falei no fundo do olho. E isso é a Por isso que definição é de tão difícil, daí a gente até fazer também esse ajuste, né? Demora mais para a gente focar, vamos dizer assim. demora mais para focar porque a lente está dura, Cris. Não é porque ela está com catarata. Então, como ela está mais dura, a gente Entendi. maçaroca ela e ela demora para reagir à nossa força de maçarocar. Quando a gente Tá. está com a lente muito molinha, quando a gente nasce, pequenas deformações modificam muito a lente. Então demora mais porque a lente está mais rígida e ela não está tão elástica, ela não volta tão rápido ao estado natural dela. Mas ela ficando opaca, não adianta ela estar elástica, não estar elástica, tanto faz. Ela está opaca. A luz bate nela e volta. Ela não atravessa a lente. Então a lente não faz mais função de lente. Aí a gente tem a catarata clássica da idade. Tá. Não é uma primazia, quer dizer, não é só pela idade que essa lente fica opaca. Existem outras condições. Uma delas que perguntaram é a catarata congênita, Cris. Tem gente que nasce com catarata, criancinha, Olha, e é um fazendo rolo. uma comparação grosseira, é um defeitinho de fabricação, é isso? Já vem com probleminha. E aí, o problema que pode ser um problemão é que quando a gente tem um olho com catarata, esse olho daqui não aprende a enxergar, porque a imagem que ele produz não vai para a região do cérebro correspondente. E depois Olha, dos 6, 7 anos de idade, a criança não enxerga nada ou não volta a ter visão. Ela tem um potencial de visão estabelecido, limitado. Por isso a gente precisa operar essas crianças logo. e por isso que é tão importante identificar o quanto antes. Eu queria, você tinha comentado que a gente olhar para a pupila, a gente vê que ela está branca. Isso é o que acontece, é a mesma coisa naquela situação O daquela Thiago, menininha, da filha Thiago. do Tiago. É a mesma, na foto a gente identifica ou a olho nu? Como é que a gente pode distinguir? Ou não é a gente que vai distinguir, né? A gente tem que levar logo para o profissional. Hum, É tudo isso que você falou, Cris. Então é assim, é um processo parecido com o da filha do Tiago, porque é uma opacidade em algum dos meios intraoculares. A opacidade dela é mais para o fundo do olho, mais para o lado da retina. Está mais Tá, escondida. Então é mais difícil você identificar olhando. A tá. catarata é um pouco mais fácil, porque ela está mais perto da frente do olho. Então, quando a catarata é de verdade grande, a gente olha para o olho da criança, a mãe, a avós, o oftalmologista, e vê que Percebe. a pupila não é tão pretinha. Mas isso é uma das coisas. O que em geral acontece quando a criança não enxerga bem de um dos olhos é que ela fica vagando com o olho. O olho não para quieto. Então, sabe aquela imagem que a gente tem de gente que não enxerga nada? Steve Wonder, Ray Charles, que fica vagando com o olho? Eles Sim. vagam com o olho porque não tem nenhum motivo para eles fixarem em algum ponto, porque eles não enxergam aquele ponto certinho. Então, a criança, quando tem visão muito baixa, tende a vagar muito com o olho, ela não fixa objetos. Então, essa é uma outra dica que a gente tem. E a terceira coisa, que é o que você falou, é muito legal levar a criança no oftalmologista até 1 ano e meio e depois por volta dos 4 anos. Isso fora uma coisa que se faz como lei nas maternidades brasileiras, que se chama teste do olhinho. E aí a Tem gente. o do pezinho e tem o do olhinho também. Então, o do olhinho, a gente olha com um aparelho que produz aquele reflexo vermelho igual da fotografia, mas Sim. muito melhor.
e a gente vê se existe esse reflexo, e se tiver, ótimo, e se não tiver, na maternidade, a gente já encaminha. Então, existe... Interessante. Então, com 1 ano e meio, seria a primeira consulta, se não identificar nada anteriormente, e depois um retorno aos 4 anos, se tiver tudo bem. Isso seria o ideal de todas as crianças passarem, além de ter feito o tal do teste do olhinho na própria maternidade.